O sol da tarde filtrava pelas janelas altas do Aeroporto Internacional de Salvador, tingindo o saguão de um laranja quente e opressivo. Era um daqueles dias úmidos de verão no litoral nordestino, onde o ar-condicionado lutava contra a umidade que se infiltrava por todos os lados, deixando um cheiro de sal e diesel no ambiente. O lugar fervilhava de vida, famílias arrastando malas coloridas, turistas de pele clara com câmeras penduradas no pescoço e vendedores ambulantes oferecendo água de coco e pastéis fritos em bandejas improvisadas. No meio daquela confusão organizada, Sofia se sentia invisível como sempre. Ela tinha 28 anos, mas os últimos meses de gravidez a faziam parecer mais velha, com as olheiras profundas e o inchaço nos pés que a obrigavam a se apoiar no corrimão da esteira de bagagens. Vestia um vestido solto de algodão florido, daqueles comprados em feiras de rua, e carregava uma bolsa surrada cheia de papéis médicos e um sanduíche pela metade que não conseguira engolir. Seu marido, Rafael, estava ao lado dela, mas não de um jeito protetor. Ele fumava um cigarro eletrônico discretamente, os olhos fixos no celular, digitando mensagens com uma pressa que Sofia conhecia bem demais. Eles haviam se separado há 3 meses, mas o divórcio ainda não saíra do papel. E agora, ali no aeroporto, esperando a bagagem que ele insistira em trazer para provar que ainda se importava, tudo parecia prestes a ruir. Sofia apertou a barriga levemente, sentindo o bebê chutar de leve, como se soubesse da tensão no ar. "Rafael, você prometeu que íamos conversar sobre isso", murmurou ela, a voz baixa para não chamar a atenção dos outros passageiros. O barulho dos anúncios ecoava ao fundo. Voo 456 para São Paulo, embarque imediato na porta 12. Mas o voo deles era para Recife, onde a família dela morava. Não, corrigiu-se mentalmente. Onde o pai dela esperava, depois de anos de distância. Rafael ergueu os olhos, o rosto endurecido pela barba por fazer e pelo suor que escorria pela testa. "Conversar? Você acha que isso resolve?" "Eu te disse, Sofia, acabou. Eu não aguento mais essa vida de pobre, fingindo que vai dar certo." As palavras saíram afiadas como facas que ele afiava há meses. Ele trabalhava como mecânico em uma oficina nos subúrbios de Salvador, consertando carros de luxo para gente que mal olhava para ele. Sofia era caixa em um supermercado perto de casa, um emprego que mal pagava as contas da kitnet apertada onde viviam. Mas o bebê mudara tudo, ou pelo menos era o que ela esperava. Antes que ela pudesse responder, uma mulher se aproximou, remergindo da multidão como uma sombra elegante. Carla, alta com cabelos loiros tingidos e um vestido justo que gritava dinheiro fácil, ela era a amante de Rafael, a secretária de um advogado no centro da cidade. Sofia a vira pela primeira vez em uma foto no celular dele, semanas atrás, e desde então o mundo desabara. Carla parou ao lado de Rafael, ignorando Sofia como se ela fosse parte da mobília do aeroporto. "Amor, a bagagem já saiu?" perguntou Carla, a voz melosa, passando a mão no braço dele. Ela carregava uma mala de rodinhas da marca cara, provavelmente comprada com o salário que Rafael nunca via. Sofia sentiu o estômago revirar, não só pela náusea da gravidez, mas pela humilhação que queimava no peito. As pessoas ao redor continuavam suas vidas. Um casal ria de uma piada, uma mãe acalmava uma criança chorona e um segurança observava tudo com olhos cansados. "Rafael, quem é ela? Por que ela está aqui?" Sofia perguntou, a voz tremendo, mas tentando se manter firme. Ela se mexeu para frente, apoiando-se na barriga protetoramente. O bebê chutou mais forte, como se sentisse a raiva da mãe. Rafael bufou, guardando o celular no bolso. "É a Carla, Sofia, minha noiva, e você? Você é só o erro que eu cometi antes de acordar." As palavras foram como um tapa, mas o que veio depois foi pior. Carla, vendo a barriga de Sofia, revirou os olhos e deu um passo à frente, como se quisesse marcar território. "Sai da frente, sua grávida de favela. Ele não é mais seu. Vai mendigar pro teu pai rico, se é que ele ainda se lembra de você." Sofia recuou, o coração acelerado. "Meu pai, vocês não sabem de nada." Mas as lágrimas já brotavam, e ela limpou o rosto com as costas da mão. Rafael, irritado com a cena,
Empurrou Sofia de leve para o lado, mas foi Carla quem perdeu a paciência. Com um gesto impulsivo, ela ergueu a perna e chutou a canela de Sofia, não com força total, mas o suficiente para fazê-la tropeçar e cair de joelhos no piso frio do saguão. A dor subiu pela perna, misturando-se ao pânico. "Meu Deus, o bebê!" gritou Sofia, abraçando a barriga enquanto o mundo girava. Gritos ecoaram ao redor. Um homem próximo parou, ajudando-a a se levantar. "Ei, você tá bem? Vou chamar a segurança." Rafael hesitou, o rosto pálido, mas Carla riu, nervosa. Foi sem querer. Ela que estava no caminho. Mas Sofia mal ouvia. A dor latejava e o medo a consumia. E se algo acontecesse com o filho? Anos de solidão, de noites trabalhando dobrado para pagar as contas, de um casamento que desmoronara sob o peso da pobreza e das ambições frustradas de Rafael, tudo culminava ali, no chão sujo de um aeroporto lotado. Enquanto o segurança se aproximava, correndo com o rádio na mão, um anúncio novo cortou o ar. "Voo procedente de São Paulo, desembarque na porta 7. Passageiros, favor aguardar." Sofia ergueu os olhos ofegante e viu a multidão se abrindo. Entre os passageiros que saíam, um homem alto de terno impecável e cabelos grisalhos, caminhava com passos firmes. Seu pai, Eduardo Ramos, o CEO de uma rede de indústrias no sul do país. Ele viera para o aniversário dela, sem saber do caos que encontraria. Seus olhos encontraram os dela através do tumulto, e por um segundo, o mundo parou. Eduardo franziu a testa, largando a maleta de couro e acelerando o passo. O que ele faria agora? Sofia não sabia, mas pela primeira vez em anos, sentiu um fiapo de esperança misturado ao desespero. O pai, que abandonara a família pobre da Bahia para construir um império em São Paulo, estava ali. E tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Eduardo Ramos atravessou o saguão com a determinação de quem comandava salas de reunião cheias de executivos nervosos. Mas ali, no caos úmido do aeroporto, seu rosto se contorceu em uma mistura de fúria e incredulidade. O terno cinza, cortado sob medida em uma alfaiataria de São Paulo, parecia deslocado entre as camisetas suadas e as malas de plástico dos passageiros. Ele tinha 58 anos, mas o porte atlético e os olhos afiados o faziam parecer mais jovem. Um homem que conquistara fortunas com decisões frias e precisas. Fazia 10 anos que não via Sofia, desde que ela, com 18 anos, o confrontara em uma ligação raivosa, acusando-o de abandonar a família para correr atrás de um sonho egoísta. Ele partira da Bahia pobre para o sul, deixando para trás uma esposa exausta e uma filha que mal entendia o mundo. Agora, ali estava ela, de joelhos no chão, abraçando a barriga como se o mundo inteiro conspirasse contra ela. "Sofia!" gritou Eduardo, a voz grave ecoando sobre o burburinho. Ele se abaixou ao lado dela, ignorando o segurança que se aproximava com o rádio crepitando. Suas mãos, calejadas por anos apertando canetas e volantes de jatinhos, tocaram os ombros dela com uma gentileza que ele mesmo não esperava. "O que aconteceu? Você está machucada?" Sofia ergueu o rosto, as lágrimas escorrendo pelo queixo, misturando-se ao suor salgado da pele morena. Seus olhos castanhos, iguais aos dele, piscaram em choque. "Pai, você... Como?" As palavras saíram entrecortadas, o corpo tremendo não só pela dor na canela, mas pelo vendaval de emoções que a invadia. Rafael e Carla recuaram um passo, o rosto dele pálido como cera, o dela congelado em uma máscara de surpresa fingida. O segurança, um homem de meia idade com uniforme amarrotado e sotaque baiano carregado, parou ao lado deles, avaliando a cena. "Senhora, precisa de ajuda? Ambulância?" Sofia balançou a cabeça devagar, ainda protegendo a barriga. O bebê se mexia inquieto agora, como se protestasse contra o tumulto. Eduardo se ergueu, o olhar fixo em Rafael. "Quem é você? E por que diabos minha filha está no chão?" Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade, o tipo que fazia salas inteiras silenciarem. Rafael engoliu em seco, o cigarro eletrônico escorregando da mão e caindo no piso pegajoso. "Eu sou o marido dela. Foi um acidente. Ela tropeçou." "Carla,
Recuperando o fôlego, cruzou os braços, o vestido justo subindo um pouco nas coxas bronzeadas. Ela que veio para cima da gente. Grávida histérica, sabe como é. Mas Eduardo não piscou. Ele se virou para o segurança. Chame a polícia e um médico, agora. O homem assentiu, murmurando algo no rádio enquanto se afastava para o balcão de informações. Ao redor, o saguão parecia desacelerar. Uma família parou de arrastar malas. Um turista filmava discretamente com o celular e o cheiro de café queimado da cafeteria próxima se misturava ao odor de desinfetante e tensão. Sofia se apoiou no braço do pai para se levantar, a perna latejando como se um prego tivesse sido cravado ali. Pai, não precisa. Eles são. O Rafael e a amante dele. Eu tô grávida. E ela me chutou. Eu só queria a bagagem para ir para casa. As palavras saíram em um sussurro rouco, carregadas de anos de ressentimento acumulado. Eduardo a ajudou a se sentir em uma cadeira plástica próxima, o tipo que rangia sob o peso de corpos cansados. Ele se agachou à frente dela, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Filha, me desculpa. Eu devia ter voltado antes. O que eu fiz com você e sua mãe foi covardia. Pela primeira vez em décadas, sua voz falhou, revelando o homem por trás da fachada de CEO, o rapaz pobre de Itapuã que sonhara grande demais. Enquanto esperavam, Sofia contou tudo em fragmentos. O casamento apressado aos 22, o emprego exaustivo no supermercado onde ficava de pé 10 horas por dia, varrendo prateleiras de produtos que ela mal podia comprar. Rafael, que prometera o mundo, mas entregara só brigas e traições, atraído pelo brilho falso de Carla, que trabalhava em um escritório chique no Pelourinho restaurado. Ele diz que eu sou o peso morto, pai, que o bebê vai nos afundar mais na lama, mas eu não aguento mais sozinha. Eduardo ouvia, o maxilar travado, os punhos cerrados. Ele se lembrava das noites em que Sofia era criança, correndo pelas ruas de areia de Salvador, enquanto ele consertava barcos no porto para sobreviver. Partira para São Paulo com uma bolsa de estudos em engenharia, prometendo voltar rico. Voltara só em cartões postais e transferências bancárias esporádicas que a mãe dela usava para pagar as contas da casa caindo aos pedaços. A polícia chegou minutos depois, 2 agentes uniformizados com crachás enferrujados, notando o tumulto. O que houve aqui? Um deles perguntou olhando para Sofia e depois para Eduardo, cujos sapatos italianos contrastavam com o piso gasto. Carla tentou se explicar, a voz aguda. Oficial, foi ela que armou isso. Eu nem toquei nela de propósito. Rafael assentiu freneticamente, mas Eduardo se interpôs, calmamente tirando a carteira e mostrando um cartão de identificação corporativo. Minha filha está grávida e foi agredida por essa mulher. Exijo que levem elas para a delegacia e que um médico examine Sofia imediatamente. Os agentes trocaram olhares. Um CEO no meio do caos de um aeroporto público não era comum na Bahia, mas a gravidez mudava tudo. Eles separaram o grupo, levando Rafael e Carla para uma salinha nos fundos, enquanto um paramédico de jaleco azul chegava com uma maca portátil. No consultório improvisado, uma sala apertada com paredes descascadas e um ventilador zumbindo no teto, o médico examinou Sofia. A canela está inchada, mas o bebê parece bem. Repouso e gelo, senhora. Nada de estresse. Eduardo ficou ao lado, segurando a mão dela como se o tempo tivesse voltado. Eu vou cuidar de você agora, Sofia. Prometo. Lá fora, o sol se punha, tingindo o céu de vermelho sobre o mar invisível, enquanto sirenes distantes ecoavam na avenida movimentada que levava ao centro de Salvador. Rafael, do outro lado do vidro fosco, via tudo se desfazer. O sonho de uma vida fácil com Carla evaporando como fumaça de cigarro. Sofia fechou os olhos, exausta, mas pela primeira vez sentindo um peso aliviado dos ombros. O pai estava ali, não como o fantasma distante das memórias, mas como um escudo real. Ainda assim, o medo persistia. E se Rafael voltasse? E se o bebê sofresse por causa disso? Eduardo, lendo sua expressão, apertou a mão dela. Vamos para a casa da sua mãe primeiro. Depois resolvemos o resto. Você não está mais sozinha. O capítulo daquela humilhação no aeroporto fechava,
Mas o caminho à frente prometia curvas imprevisíveis, cheias de reconciliações e contas antigas a pagar. O carro de Eduardo cortava as avenidas movimentadas de Salvador ao entardecer. O motor ronronando suave como um sussurro de luxo em meio ao caos das ruas. Era um sedã preto importado, daqueles que pareciam flutuar sobre os buracos e o asfalto irregular da orla, contrastando com os táxis velhos e os ônibus lotados que buzinavam furiosamente. O ar-condicionado soprava fresco contra a pele suada de Sofia, que se recostava no banco de couro, a mão ainda na barriga, sentindo os movimentos ritmados do bebê como um lembrete de que a vida seguia, teimosa. A perna inchada latejava sob a compressa improvisada que o paramédico colocara, mas a dor física era nada comparada ao turbilhão no peito, uma mistura de alívio e raiva que a deixava tonta. Eduardo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, os olhos fixos na estrada que levava aos bairros periféricos, onde o skyline de arranha-céus dava lugar a casas apertadas e postes de luz piscando. Ele havia alugado o carro no balcão do aeroporto, dispensando o motorista particular que o esperava em São Paulo, como se quisesse provar a si mesmo que ainda conhecia aquelas ruas de terra batida e cheiro de peixe frito. "Sua mãe sabe que eu tô vindo?" perguntou ele, a voz rouca, quebrando o silêncio que pesava como a umidade do ar. Sofia virou o rosto para a janela, vendo as palmeiras balançarem ao vento salgado da Baía de Todos os Santos. "Não, pai. Ela nem sabe que eu estava no aeroporto, depois de tudo. Ela me disse para não contar para você. Achava que você não ligava mais." As palavras pairaram no ar, afiadas como o sol poente que tingia o céu de laranja e roxo. Eduardo engoliu em seco, lembrando das noites em que Maria, a mãe de Sofia, ligava chorando, pedindo ajuda para as contas da farmácia, onde trabalhava como balconista. Ele enviava dinheiro sim, mas nunca aparecia. Sempre uma reunião, um voo, uma desculpa forjada em salas climatizadas de São Paulo. "Eu ligava, filha, todo mês, mas você bloqueou meu número anos atrás." Sofia riu, um som amargo e curto. "Ligava para ela, né? Para saber se a gente estava viva, como se fosse um relatório de empresa. E eu era só a filha que você largou para virar CEO." O carro parou em um sinal vermelho, perto de um mercadinho de esquina, onde vendedores ambulantes gritavam ofertas de tapioca e suco de caju. Uma mulher idosa, com um lenço na cabeça e uma cesta de frutas na mão, cruzou a rua devagar, os pés arrastando no calçamento irregular. Sofia observou-a, pensando em como sua vida poderia ter sido aquela. Simples, mas sem as traições que a rasgavam por dentro. "Eu casei com o Rafael achando que ele era como você no começo, ambicioso, querendo mais. Mas ele só queria fugir da pobreza, não construir nada. E agora com o bebê, ele me vê como um fardo." Eduardo acelerou quando o sinal abriu, virando para uma rua mais estreita, ladeada por casas de tijolo aparente e varais cheios de roupas secando ao vento. Eles chegaram ao bairro de Itapuã pouco depois, um enclave operário na periferia norte de Salvador, onde o mar rugia ao fundo e o cheiro de maracujá misturava-se ao diesel dos caminhões que passavam pela BR-101. A casa de Maria era uma construção modesta de um andar, com paredes pintadas de azul desbotado e um portão de ferro enferrujado que rangia ao ser aberto. Flores de hibisco brotavam no quintal pequeno, um toque de cor em meio à poeira da rua sem asfaltamento. Sofia desceu devagar, apoiando-se no braço do pai, e tocou a campainha. O som ecoou, seguido de passos apressados. Maria abriu a porta, o rosto marcado por rugas de preocupação e noites mal dormidas, os cabelos pretos presos em um coque frouxo. Ela usava um avental florido sobre o vestido simples, as mãos ainda úmidas de lavar louça. Seus olhos castanhos como os de Sofia se arregalaram ao ver a filha e logo atrás o fantasma do passado. "Sofia, meu Deus, o que aconteceu com sua perna? E... Eduardo?" A voz dela tremeu, uma mistura de choque e raiva antiga. Ela se adiantou, abraçando Sofia com força, ignorando o pai por um instante. "Entra, filha. Você tá pálida como um fantasma." Dentro da casa o ar era quente e familiar, cheirando a feijão cozinhando no fogão a gás e a incenso de Nossa Senhora, que Maria acendia toda sexta.
A sala era pequena, com sofás de tecido gasto, uma TV antiga na estante e fotos emolduradas de Sofia criança, rindo na praia de Itapuã. Eduardo hesitou na porta, como se o espaço apertado o engolisse. Maria, eu vim para o aniversário dela, mas cheguei no meio de uma confusão no aeroporto. Ele explicou o ocorrido em linhas rápidas, sem floreios, enquanto Maria ajudava Sofia a se sentar e colocava gelo na perna. Amante chutou minha filha grávida? Meu santo Antônio, que mundo é esse? Maria murmurou, os olhos faiscando de fúria protetora. Ela se virou para Eduardo, o maxilar travado. Ei, você! 10 anos sem pisar aqui e agora aparece como salvador? Onde estava quando ela precisou de um pai de verdade? Sofia interveio, a voz cansada, mas firme. Mãe, ele me ajudou lá. A polícia levou o Rafael e a Carla para a delegacia. O médico disse que o bebê está bem, mas eu não sei o que vai ser agora. As lágrimas voltaram, quentes e silenciosas, enquanto ela olhava para as mãos calejadas da mãe, marcadas por anos dobrando roupas em uma lavanderia próxima. Maria suspirou, sentando-se ao lado dela e passando o braço pelos ombros. Você sempre foi forte, minha menina. Lembra quando seu pai foi embora? Eu trabalhava de sol a sol na farmácia e você me ajudava com as tarefas da escola. Vamos passar por isso juntas, como sempre. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se no piso de cerâmica rachada. Eu errei, Maria. Errei feio. Construí um império, mas perdi minha família no caminho. Deixe eu consertar isso. Sofia precisa de um médico melhor, de uma casa decente, e você. Você merece mais que isso. Ele gesticulou para a sala simples, os olhos úmidos pela primeira vez em anos. Maria o encarou, o silêncio esticando-se como a noite que caía lá fora, com o som distante de forró ecoando de uma casa vizinha. Consertar? Não é tão simples, Eduardo, mas pela Sofia e pelo neto que vem aí. Talvez a gente possa tentar. Enquanto jantavam uma refeição improvisada, arroz, feijão e peixe frito que Maria preparara, o telefone de Eduardo tocou. Era o advogado dele, de São Paulo, confirmando que Rafael e Carla estavam detidos por agressão e que ele poderia pressionar por pensão e divórcio acelerado. Sofia ouviu, o coração apertado. Pai, e se ele voltar? Ele tem raiva, sabe? Pode fazer besteira. Eduardo desligou, o rosto endurecido. Não vai voltar. Eu cuido disso. Amanhã levamos você para um hospital particular. E eu fico aqui o tempo que precisar. A noite avançava, com o ventilador de teto girando preguiçoso, e pela primeira vez em meses, Sofia dormiu sem pesadelos, aninhada no quarto de infância, sentindo o peso da família se reconstruindo devagar. Mas no fundo, ela sabia. As feridas antigas sangravam, e o caminho para a confiança era longo como as ruas esburacadas de Salvador. Lá fora, o mar sussurrava promessas de calmaria, mas o vento trazia ecos de tempestades por vir. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta em Itapuã, com nuvens pesadas pairando sobre o mar como um manto de dúvida. O ar úmido carregava o cheiro de chuva iminente, misturado ao sal das ondas que quebravam na praia próxima, e o bairro acordava devagar, com o som de galos cantando e motores de motos ecoando pelas ruas de terra vermelha. Sofia acordou cedo, o corpo dolorido pela noite mal dormida no colchão fino de sua infância, mas o quarto familiar, com as cortinas floridas costuradas pela mãe e o pôster desbotado de uma novela antiga na parede, trazia um conforto que ela não sentia há anos. A barriga se mexia inquieta, como se o bebê sentisse a eletricidade no ar, e ela se levantou com cuidado, apoiando a perna inchada na muleta improvisada que Eduardo comprara na farmácia da esquina. Na cozinha, Maria preparava o café da manhã, pão de queijo quentinho saindo do forno a gás, café forte coado na peneira e frutas frescas de um cesto que o vizinho deixara na porta. Ela se movia com eficiência cansada, os cabelos presos e o avental amarrado na cintura larga, marcada por anos de trabalho na lavanderia, onde dobrava pilhas intermináveis de roupas alheias por um salário que mal cobria o aluguel. Eduardo já estava lá, de camisa social desabotoada no colarinho, falando ao telefone em voz baixa com seu assistente em São Paulo.
Ele gesticulava, pedindo relatórios sobre a empresa, mas seus olhos desviavam para Sofia toda hora, como se temesse que ela evaporasse. Bom dia, filha, disse Maria, colocando uma xícara fumegante na mesa de fórmica rachada. Come algo, senão o neném vai reclamar o dia todo. Sofia se sentou devagar, o rangido da cadeira ecoando na casa pequena. Obrigada, mãe, a perna tá melhor, mas dói quando eu ando. Eduardo desligou o telefone e se aproximou, puxando uma cadeira para perto. Vamos pro hospital agora. Marquei com um obstetra particular no Graça. Nada de posto de saúde lotado com filas que duram o dia inteiro. Sua voz era firme, mas havia uma hesitação ali, como se ele soubesse que o luxo que oferecia agora era o que faltara antes. Maria cruzou os braços, o rosto endurecido pela desconfiança acumulada. Hospital particular? E quem vai pagar isso tudo, Eduardo? Você acha que pode comprar o tempo perdido com um cartão de crédito? As palavras saíram afiadas, mas baixas, para não ferir Sofia. Ele baixou a cabeça, os cabelos grisalhos caindo sobre a testa. Não é comprar, Maria. É consertar. Eu tenho condições agora, e é o mínimo que devo fazer. Deixe eu ajudar, pelo amor de Deus. Sofia interveio, a mão na barriga para acalmar um chute forte. Mãe, por favor. Eu tô com medo pelo bebê. O médico do aeroporto disse repouso, mas e se tiver algo mais? O Rafael. Ele pode usar isso contra mim no divórcio. O nome dele pairou como uma sombra, trazendo de volta o pavor da véspera. Eles saíram logo depois, o sedã preto deslizando pelas ruas irregulares do bairro, passando por crianças correndo atrás de uma bola de futebol murcha e mulheres varrendo as calçadas com vassouras de palha. O trânsito engrossava na entrada da cidade, com camelôs vendendo óculos escuros falsos nas esquinas e ônibus parando abruptamente, cuspindo passageiros suados. Eduardo dirigia em silêncio, mas Sofia via as veias pulsarem no pescoço dele, sinal de que a raiva contra Rafael fervia por baixo da compostura executiva. O advogado ligou de novo ontem à noite, disse ele finalmente, virando para a avenida principal que levava ao centro. A Carla vai ser processada por lesão corporal, o Rafael. Ele confessou a traição e a agressão indireta. Pode pegar até 1 ano de prisão preventiva, mais pensão integral para o bebê. Sofia sentiu um alívio amargo, como bile subindo a garganta. Ele vai odiar a gente por isso. Trabalha na oficina do tio dele, nos subúrbios. Se perder o emprego, vai culpar você, pai. Diz que sou uma sanguessuga, que casei com ele para prender. Lágrimas quentes escorreram, e ela as limpou com raiva. Maria, no banco de trás, apertou o ombro dela. Deixa ele odiar, filha. Você merece paz. Lembra quando você era pequena e eu te contava histórias da praia? A gente ia sobreviver a isso, como sobrevivemos ao furacão que levou o telhado em 98. A memória aqueceu o peito de Sofia, evocando dias de solidariedade simples, de mãe e filha remendando o que a vida rasgava. O Hospital São Marcelo ficava em uma área nobre do Graça, um prédio moderno de vidros espelhados que contrastava com as casinhas coloniais ao redor, onde o cheiro de acarajé fritando nas barracas de rua se misturava ao aroma estéril de antisséptico. Eduardo estacionou na garagem privativa e um atendente uniformizado os levou direto para a consulta, ignorando a fila de pacientes no saguão lotado de mães com crianças chorosas e idosos tossindo. O consultório do Dr. Almeida era amplo, com paredes brancas e um ultrassom de última geração sobre a mesa. O médico, um homem de uns 50 anos com óculos de armação fina e sotaque paulista polido, examinou Sofia com gentileza profissional, aplicando gel frio na barriga e movendo o aparelho devagar. Tudo normal, anunciou ele após minutos tensos, o monitor mostrando o bebê em movimentos suaves, o coraçãozinho batendo como um tambor ritmado. A perna precisa de fisioterapia, mas o feto está saudável. Evite estresse, senhora Ramos. E parabéns, é uma menina. Sofia soltou o ar que prendia, as lágrimas agora de alívio puro. Uma menina. Obrigada, doutor. Eduardo sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que suavizava as linhas duras do rosto. Viu, filha? Ela vai ser forte como você. Maria, que observava tudo de braços cruzados, relaxou os ombros,
mas seus olhos encontraram os de Eduardo com uma faísca de gratidão relutante. De volta ao carro, o sol rompia as nuvens, lançando raios quentes sobre as ruas movimentadas. Eles pararam em uma padaria chique na orla, onde Eduardo insistiu em comprar bolos e sucos frescos, um luxo que Maria aceitou com um aceno mudo. Enquanto comiam em um banco de praça, olhando o mar agitado batendo nos coqueiros, Sofia abriu o coração. Pai, por que você foi embora? Eu te odiava por isso, mas agora. Eu entendo um pouco. A pobreza aqui sufoca, né? Você quis mais pra gente. Eduardo mastigou devagar, o olhar perdido nas ondas. Queria mais, sim, mas egoísmo me cegou. Eu mandei dinheiro, mas nunca o suficiente para curar as feridas. Agora vou transferir para uma casa melhor, pagar a escola para o bebê. E para você, Maria, uma aposentadoria digna. Não é pena, é justiça. Maria bufou, mas havia suavidade na voz. Justiça leva tempo, Eduardo, mas pela Sofia. A gente conversa. Sofia riu baixinho, sentindo o peso aliviado um pouco mais. O telefone tocou então. Era o advogado avisando que Rafael assinara o divórcio preliminar, pressionado pela polícia. Mas uma mensagem de uma vizinha veio logo depois. Rafael fora visto na oficina, gritando ameaças ao telefone. O medo voltou, frio como a brisa do mar, mas agora Sofia tinha aliados. Vamos enfrentar isso juntos, murmurou ela, apertando as mãos da mãe e do pai. A chuva fina começou a cair, lavando as ruas de Salvador, mas no peito dela, uma semente de resiliência brotava, prometendo dias mais firmes à frente. Ainda assim, as sombras do passado sussurravam, e o equilíbrio frágil da família testaria seus laços como nunca. A tarde chuvosa em Salvador se arrastava como um lamento lento, com gotas grossas tamborilando no telhado de zinco da casa em Itapuã, transformando as ruas de terra em riachos lamacentos que corriam para o esgoto entupido. O ar dentro da sala estava carregado de umidade e do cheiro de terra molhada que se infiltrava pelas janelas entreabertas, misturando-se ao aroma de café requentado na mesa. Sofia sentava-se no sofá gasto, a perna elevada em um banquinho improvisado com almofadas velhas, folheando uma revista antiga de novelas que Maria guardava na estante. O bebê dava chutes suaves, como se dançasse ao ritmo da chuva, mas o alívio da consulta no hospital ainda era fresco, misturado a uma ansiedade que apertava o peito como um cinto apertado demais. Eduardo andava de um lado para o outro na cozinha adjacente, o celular colado ao ouvido, negociando com o advogado em São Paulo sobre os detalhes do divórcio. Sua voz ecoava baixa e controlada, mas Sofia via as rugas de preocupação se aprofundarem na testa dele, marcas de um homem acostumado a resolver crises empresariais, não as pessoais que sangravam devagar. Maria, limpando a pia com uma esponja envelhecida, murmurava preces baixinho para São Francisco, o santo protetor dos pobres que ela invocava desde a infância. Essa chuva não ajuda nada, resmungou ela, secando as mãos no avental. O Rafael sempre foi assim, ciumento como um cachorro raivoso. Se ele aparecer aqui, eu mesma chamo a polícia. Sofia ergueu os olhos, o coração acelerando ao som do nome dele. Mãe, não fala isso, ele tá preso ainda, né? O pai disse que o juiz marcou a audiência para a semana que vem. Mas as palavras soavam frágeis, ecoando o medo que a acordara na madrugada, sonhando com mãos ásperas a arrastando de volta para a kitnet escura, onde as brigas explodiam como trovões. Rafael, com seu temperamento forjado nas oficinas quentes dos subúrbios, onde consertava motores sujos de graxa por R$ 10 a hora, via o mundo como uma luta que ele perdia sempre. A traição com Carla fora o estopim, mas a gravidez de Sofia o transformara em um estranho amargo, culpando-a pela vida que não decolava. Eduardo desligou o telefone e entrou na sala, o rosto sombrio como o céu lá fora. O advogado confirmou, ele vai pagar pensão provisória, mas o Rafael tá solto sob fiança. Pagou com o dinheiro da oficina do tio. Disseram que ele estava furioso, gritando que você e eu conspiramos para destruí-lo. Ele se sentou ao lado dela, o sofá afundando sob seu peso, e pegou a mão de Sofia com uma firmeza que transmitia mais do que palavras. Não vai acontecer nada, filha.
Eu contratei segurança particular para vigiar a casa. 2 homens discretos estacionados na rua. Sofia piscou, surpresa com a menção à segurança. Um conceito distante de sua realidade de ônibus lotados e noites trancadas com cadeado. Pai, isso é demais. A gente não precisa de bodyguard, só de paz. Maria bufou da cozinha, trazendo uma bandeja com biscoitos de polvilho que assara mais cedo. Paz? Com esse tipo de homem? Ele te traiu, te humilhou no aeroporto e agora solto para rondar? Eduardo, você acha que dinheiro resolve tudo? Mas aqui na Bahia a raiva não some com cheque. Ela colocou a bandeja na mesa, os olhos faiscando com a velha ferida da traição de Eduardo anos atrás. Ele se ergueu, aproximando-se dela com passos cautelosos, como se pisasse em ovos. Maria, eu sei que errei antes, mas olha para Sofia. Ela tá grávida sozinha, trabalhando em supermercado que a deixa de pé o dia todo. Eu posso mudar isso. Deixei uma proposta no banco para transferir o título da casa para vocês duas. Nada de aluguel, nada de lavanderia. As palavras pairaram no ar úmido, e Maria parou, a esponja ainda na mão, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado pelo sol. Você acha que uma casa apaga os anos que eu passei sozinha, criando ela com pão e leite? Eu vendia doces na praia para pagar a escola dela, enquanto você construía torres em São Paulo. Sofia se mexeu no sofá, a dor na perna latejando com o movimento, e estendeu a mão para a mãe. Mãe, para. O pai tá tentando. Ontem no hospital, quando o doutor disse que é uma menina, ele chorou, viu? Pela primeira vez. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de um carro freando na rua, pneus chiando na lama. Todos congelaram, o coração de Sofia martelando como o da criança em sua barriga. Pela janela embaçada pela chuva, uma silhueta familiar surgiu. Rafael encharcado, com uma jaqueta velha sobre os ombros, batendo no portão com punhos cerrados. Sofia, abre essa porra! Eu sei que você tá aí com o teu pai rico. A voz dele cortava o barulho da tempestade, rouca de raiva e uísque barato. Eduardo se levantou num salto, o instinto protetor aflorando, e Maria correu para trancar a porta, os dedos trêmulos. Fica quieta, filha. Não responde. Mas Sofia sentiu o pânico subir, visões do chute de Carla no aeroporto, revivendo como um filme ruim. O bebê parou de se mexer, e ela apertou a barriga sussurrando. Calma, minha pequena, a mamãe tá aqui. Do lado de fora, Rafael continuava, a voz ecoando pelas casas vizinhas, onde cortinas se mexiam curiosas. Você acha que ele vai te salvar? Eu te dei tudo, sua ingrata. Casei com você mesmo sendo pobre, e agora isso. Eduardo pegou o telefone, discando para a polícia com uma mão, enquanto abria a porta devagar, o corpo bloqueando a entrada. Afasta, homem. Ela não quer te ver. Vai embora antes que eu te processe por assédio. Rafael riu, um som amargo e quebrado aproximando-se do portão. Seus olhos injetados encontraram os de Sofia através da grade enferrujada. Sofia, por favor, a Carla foi embora, me largou. Eu errei, mas o bebê é meu também. Deixa eu entrar. Por um segundo, o coração dela amoleceu. Memórias de noites em que ele a abraçava após turnos exaustivos, sonhando com uma vida melhor na periferia de Salvador. Mas o chute no aeroporto, as traições, a humilhação pública, tudo endureceu sua resolução. Não, Rafael, acabou. Vai embora e deixa a gente em paz. A voz dela saiu firme, ecoando a força que herdara da mãe. Ele hesitou, o rosto contorcido pela chuva e pelo arrependimento fingido, mas o som de sirenes distantes o fez recuar. Vocês vão se arrepender, murmurou ele, virando-se e desaparecendo na rua escura, os passos chapinhando na poça. A polícia chegou minutos depois, 2 agentes ensopados confirmando o ocorrido e prometendo patrulhas noturnas. Eduardo fechou o portão, o corpo tenso, e voltou para dentro, onde Maria abraçava Sofia com força. Ele não vai voltar tão cedo, disse ele sentando-se exausto. Mas amanhã eu levo vocês para uma casa segura no Rio Vermelho, longe daqui. Sofia assentiu, as lágrimas misturando-se ao suor, mas no peito uma faísca de empoderamento crescia. Pela primeira vez, via sua família, quebrada,
mas unida, como um escudo contra o mundo cruel. A chuva amainava lá fora, revelando um arco-íris fraco sobre o mar, mas as nuvens persistiam, sinal de que a tormenta emocional ainda não passara. Maria preparou um chá de ervas, e eles se sentaram juntos, conversando baixinho sobre o futuro, tecendo laços que o tempo e a pobreza haviam rasgado. No entanto, o eco das ameaças de Rafael pairava, prometendo que a verdadeira prova de resiliência viria em breve, testando não só Sofia, mas o frágil equilíbrio que começava a se formar. Os dias seguintes em Salvador se desenrolaram como uma calmaria após a tempestade, mas com o ar ainda carregado de umidade e incerteza, como o céu nublado que pairava sobre a Baía de Todos os Santos. A chuva fina persistia, transformando as ruas de Itapuã em espelhos lamacentos, onde motos derrapavam e crianças brincavam de pular poças com chinelos velhos. Sofia acordava cedo agora, o corpo adaptando-se ao ritmo do bebê, que se mexia cada vez mais, como se ansiasse pelo mundo lá fora. A perna melhorara com as sessões de fisioterapia no hospital particular, mas as marcas emocionais demoravam mais a sumir. Noites em que sonhava com o rosto furioso de Rafael, acordando suada no quarto da mãe, com o ventilador zumbindo como um mantra de proteção. Eduardo não partira de volta para São Paulo, como seus compromissos empresariais exigiam. Em vez disso, delegara reuniões por videochamada, instalando-se no sofá da sala com um laptop alugado de uma locadora no centro. Ele andava pela casa com uma humildade forçada, ajudando Maria a carregar sacos de feira do mercado municipal, onde o cheiro de peixe fresco e dendê frito impregnava as roupas. Eu aprendi a cozinhar isso em São Paulo, sabe? Feijão com carne seca, como a gente fazia antes, disse ele uma manhã, enquanto cortava cebolas na cozinha apertada, os olhos lacrimejando não só pelo cheiro. Maria observava de soslaio, o coração dividido entre o rancor e a gratidão relutante. Você era bom nisso, Eduardo, mas cozinhar não reconstrói uma vida. Sofia via a mudança no pai. O CEO implacável, que comandava fábricas de aço no sul, agora lavava louça sem reclamar, os punhos calejados por anos de decisões frias, mergulhados na água morna. Ele transferira o dinheiro para a casa nova no Rio Vermelho, um bairro de classe média com ruas pavimentadas, e uma vista parcial do mar, longe das ameaças da periferia. A mudança fora rápida, caixotes de madeira carregados por caminhoneiros contratados, e Maria, pela primeira vez em anos, sorrira ao ver o contrato de propriedade em seu nome. É nossa, filha, sem aluguel, sem medo de despejo, dissera ela, abraçando Sofia na varanda da nova casa. Uma construção de 2 andares com paredes brancas e um quintal gramado onde flores de jasmim começavam a brotar. Mas o fantasma de Rafael ainda rondava. A audiência no fórum do centro fora tensa, um prédio antigo com ventiladores de teto rangendo e filas de famílias pobres esperando juízes sobrecarregados. Rafael aparecera com um advogado barato, o rosto magro e olhos fundos de quem não dormia, vestindo a mesma camisa amassada da oficina. Eu amo ela meritíssimo. Foi um erro. A Carla me manipulou. O bebê é meu, eu quero ajudar, implorara ele, a voz tremendo com um misto de raiva e desespero. Sofia, sentada ao lado de Eduardo, sentira o estômago revirar, mas erguera o queixo, contando ao juiz sobre as agressões, as noites de gritos na kitnet escura, o chute no aeroporto que quase custara tudo. O magistrado, um homem idoso com óculos grossos e sotaque baiano carregado, ouvira em silêncio, batendo o martelo no final. Divórcio concedido, pensão mensal fixa e ordem de restrição para Rafael se aproximar a menos de 500 metros. Saindo do fórum, o sol escaldante batia nas calçadas lotadas de vendedores de coco gelado e bijuterias baratas. Rafael parara na escadaria, os olhos encontrando os de Sofia pela última vez. Você venceu, né? Com o papai rico. Mas eu vou me reerguer, que um dia você vai ver que errou. As palavras doíam, mas Sofia não baixou o olhar. Não errei, Rafael. Você me traiu, me machucou. Agora, deixe o bebê em paz. Cresça sozinho. Eduardo se colocara entre eles, o corpo tenso como uma barreira, mas fora Maria quem falara por último, a voz firme como o mar agitado.
Vai embora, rapaz, e aprende a ser homem de verdade, não esse covarde que chuta grávida. De volta à nova casa, a rotina se assentou devagar, como areia após a onda. Sofia parara no supermercado por recomendação médica, trocando as prateleiras de enlatados por um curso online de administração que Eduardo pagara, sonhando em abrir uma lojinha de artesanato na praia, inspirada nas rendas que Maria tecia nas noites tranquilas. Você tem talento? Filha, lembra quando você desenhava na areia? Isso pode virar algo, incentivara a mãe enquanto teciam cestas de palha no quintal, o som das ondas ao fundo, misturando-se ao riso delas. Eduardo, por sua vez, reconectava-se com raízes antigas. Visitava a praia de Itapuã, onde crescera pescando sardinhas, e doava para uma creche local, transformando o dinheiro frio em cestas básicas que chegavam às famílias como a que ele deixara para trás. Meses se passaram, e o ventre de Sofia cresceu, redondo e cheio de promessas. O parto veio em uma manhã de outono, com o ar fresco carregando o perfume de jasmim do quintal. No Hospital São Marcelo, o mesmo onde fizera as consultas, o Dr. Almeida a guiou pelas contrações. Maria ao lado segurando sua mão calejada, Eduardo do outro, suando apesar do ar-condicionado. "Empurra, Sofia, ela tá vindo!" incentivara o médico, e com um grito primal, misturado a lágrimas de alívio e dor, a menina nasceu. Ana, com olhos castanhos como os da avó e um choro vigoroso que encheu a sala estéril. Segurando a filha nos braços, envolta em um cobertor macio, Sofia chorou baixinho, o peito transbordando de um amor feroz. "Ela é perfeita, pai. Obrigada por tudo." Eduardo, com os olhos úmidos, beijou a testa da neta, a voz embargada. "Eu que agradeço, filha, por me dar uma segunda chance. Vou ser o avô que não fui como pai." Maria, limpando as lágrimas com o avental, sorriu pela primeira vez sem reservas. "Somos uma família agora, quebrada, mas inteira, e isso basta." Rafael visitara o hospital uma vez, sob supervisão, trazendo um ursinho de pelúcia barato. Seus olhos se suavizaram ao ver Ana, mas as palavras saíram hesitantes. "Ela é linda. Eu... Sinto muito, Sofia. Vou pagar a pensão direitinho, e se quiser, posso ajudar de longe." Não era perdão pleno, mas um começo, um ato de maturidade nascido da perda. Sofia assentira, sem ódio, só cansaço e paz. "Fica bem, Rafael. Por ela." Meses depois, na varanda da casa no Rio Vermelho, com Ana dormindo no colo e o sol poente tingindo o mar de ouro, Sofia olhava para o horizonte. A vida ainda trazia contas a pagar, noites de choro e o peso das cicatrizes, mas a solidariedade da família tecera uma rede forte. Eduardo planejava uma viagem de volta à Bahia com Maria, reconquistando o tempo roubado, e Sofia, com o curso quase concluído, sonhava em expandir a lojinha para empoderar outras mulheres da periferia. A injustiça do passado não sumira, mas a resiliência, alimentada por compaixão e laços reforgados, transformara o sofrimento em força. No ar salgado, o riso de Ana ecoava, um hino à dignidade reconquistada, prometendo que, apesar das tormentas, o amanhã podia ser mais leve.